Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast, nosso ponto de encontro para que a gente possa falar sobre tudo que há de mais relevante, mais palpitante para quem trabalha com gestão de pessoas. Portanto, se você é RH, está em RH, ama RH, está estudando RH, não importa, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, essa é a nossa comunidade. Aliás, por falar em comunidade, já quero deixar aqui o recado para você seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, tem canal no YouTube e no LinkedIn, somando o Company Page do RH para você e o grupo de discussão, a gente já está somando ali mais de 130 mil, quase 140 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias todos os dias por lá. Portanto, fique à vontade para fazer parte dessa comunidade, para a gente trocar insights por lá, para a gente se conectar. Fique à vontade para buscar conexão comigo por lá também. Eu adoro quando os ouvintes do podcast buscam conexão comigo, a gente troca ideias por lá. É um grande barato sempre, porque a gente ama a RH também e a gente faz isso com muita paixão, com muito amor. E, aliás, o tema de hoje a gente vai falar bastante sobre RH, sobre conteúdo, sobre esse envolvimento, inclusive, com a comunidade de RH. A gente vai falar sobre a ascensão dos influencers de RH, digamos assim, e dos criadores de conteúdo em gestão de pessoas. Quem vai guiar a gente um pouco por essa jornada é a Ana Chauvet. Ela é Top Voice do LinkedIn e eu agradeço imensamente, Ana, por você ter aceitado o nosso convite para participar desse bate-papo hoje com a gente. Imagina, meninos, maravilhoso estar aqui com vocês, viu? Eu acho que toda oportunidade que a gente tem da gente falar um pouquinho da nossa carreira e das possibilidades, né, que a gente tem dentro desse universo, eu acho que isso faz as pessoas se inspirarem, né? Faz as pessoas olharem que existem inúmeros caminhos dentro da profissão. Então, tá aqui contando mais um pouco sobre minha carreira, né? Como que a Ana surgiu, o que aconteceu, né? Vai ser muito legal e agradeço muito o convite também. Sensacional. Participa com a gente hoje também no episódio de hoje o Bruno Piai, jornalista, redator do RH para você. Tudo bem aí, Bruninho? Oi, gente, tudo bem? Olha, eu tô aqui stalkeando as redes sociais da Ana e a primeira coisa que eu vejo é que ela é Top Voice, ela é Top 10 de RH do iBest, ela é CEO, ela é consultora, ela é palestrante e ela é influencer. Como que ela faz tudo isso, eu não sei. Mas ainda sou mãe. Longe do papo. Se sobra tempo, vamos ver, né? Muito legal, Ana, contar contigo aqui. Vai ser um grande prazer. Eu falo que a gente está subindo na vida, né? Olha o naipe dos convidados que a gente está conseguindo trazer. Isso é muito importante. Então é muito legal contar com a Ana aqui. E vamos lá. Não é só em RH, mas como o nosso cantinho, digamos assim, do mundo se restringe mais a recursos humanos e a temas de gestão de pessoas, a gente vai focar, claro, no boom, digamos assim, de influenciadores e criadores de conteúdo na área de recursos humanos, e a gente tem percebido isso ao longo dos últimos anos de fato. Como eu falei, não é só em RH. Os influenciadores hoje falam sobre todos os temas possíveis. Com certeza a gente já segue muitos desses influenciadores e de criadores de conteúdo, e é óbvio que se você ainda não segue a Ana Chauvet no LinkedIn, você está perdendo, obviamente, um grande conteúdo e muitas novidades e insights legais por lá. Portanto, já fica o convite também para seguir a Ana lá no LinkedIn. Agora, Ana, para a gente começar essa nossa conversa, esse bate-papo, eu queria conhecer mais sobre você, queria que a nossa audiência conhecesse mais também sobre você. Eu sei que você tem uma carreira muito formada em RH, muito voltada para uma atuação como executiva de RH, de fato, mas dá um resumão para a gente, né? Como é que você chegou até aqui? Como é que você virou Top Voice do LinkedIn ao longo dos últimos anos? Conto. Eu gosto muito de contar essa história porque às vezes a gente vai falar sobre determinado tema que a gente trabalha porque a gente aprendeu na teoria, né? E eu aprendi muita coisa na teoria, mas eu posso dizer que a minha maior pós-graduação foi ter vivido na prática todas as dores, né, que uma pessoa hoje ela passa, né? Então, eu, como muitas outras pessoas, eu fiquei muito na dúvida do que eu ia fazer profissionalmente.
Eu tive uma família, né, um pai militar bravo pra caramba, que eu fui fazer jornalismo, e aí ele falou, não, você tem que fazer direito. Mas todos os lugares, todas as faculdades que eu tentava ali fazer, eu fiz 2 semestres de jornalismo, e aí eu queria me envolver nas causas sociais. Aí eu fui fazer direito, não gostava, mas eu trabalhava na Defensoria Pública, né? E o meu primeiro vida profissional que surgiu foi uma feira do livro aos 11 anos, onde eu recolhi livros no condomínio inteiro, coloquei para vender a R$1, e esses livros eu reverti em compra de fralda geriátrica para uma instituição lá perto. Uau! Então, nesse momento onde eu não sabia nada do que estava acontecendo na minha vida, sendo pressionada pela minha família, eu sabia que tinha alguma coisa que brilhava mais, que era o lado social. Acontece que eu estava no 7º período de Direito e meu professor falou assim, Ana, como que você tira 10 em empresarial, 10 em tributário e você tira 0, 1 em civil e penal? Falei, professor, eu odeio o que eu faço. Eu não suporto, só estou aqui por conta do que minha família está me pressionando. Sim. E aí ele plantou uma sementinha aqui no meu ouvido e falou assim, olha, aqui na faculdade você pode fazer uma transição. Você pode trocar o seu curso. Falei, gente, se eu conto lá na minha casa que eu tô trocando de novo, é capaz de eu nem entrar mais. E aí, o que eu fiz? Eu era uma menina, né, com medo, insegura, indecisa. Eu tranquei escondido a minha faculdade de Direito e fui fazer um semestre de Administração. E nesse primeiro semestre de Administração, eu me apaixonei pela disciplina de RH. E eu olhava para aquilo e falava assim, gente, eu consigo ajudar as pessoas no recrutamento. Eu já identifiquei de cara que era aquilo. Bom, passou o primeiro semestre, identifiquei que era aquilo que eu queria. No segundo semestre, eu decidi. Falei, bom, agora eu tenho que contar para todo mundo, né? Tem que falar para minha família que eu não sou uma advogada, né? Eu sou uma administradora. E aí, quando eu cheguei em casa para contar para minha família, eles não estavam em casa, não tinha ninguém em casa. E aí eu tentando falar, contar, tal, não conseguia. Quando eu consegui o contato, meu pai tinha ido para o hospital, tinha passado mal, e foi só o tempo de eu chegar no hospital e ele faleceu. E ele partiu. Puxa vida. Então ele não soube, né, que eu estava feliz, que eu tinha me encontrado, e isso virou um peso enorme na minha caminhada. Por quê? Porque eu era uma menina com muito medo do meu pai, né, com medo do julgamento, claro. Mas ao mesmo tempo eu tava me encontrando profissionalmente, eu tinha certeza que era aquilo, só que eu não pude contar o que tinha acontecido. E aquilo ali eu comecei a entrar num looping muito louco de trabalho, ou seja, o meu foco foi mergulhar na profissão. Então eu comecei a trabalhar muito, muito. Eu comecei com estágio, depois eu fui para analista, depois eu fui crescendo, né, normalmente. Só que o lado social sempre esteve muito próximo de mim. E aí eu falava assim, gente, mas espera aí, esse RH tá errado. Eu tô aqui dentro dessas empresas, tô fazendo essas coisas, isso não existe. Então não virou uma carreira, virou uma causa. Virou um objetivo que eu tinha que mudar. Até que num determinado momento eu entrei para uma empresa onde eu tive a maior decepção profissional. Eu fui contratada para resolver 120 vagas operacionais. Eu e meu time no dia 17 de dezembro com todo mundo contratado. Dia 18 de dezembro veio um comunicado da diretoria mandando todo mundo embora. E aí eu fui, peguei minha cartinha de demissão, entreguei, falei, olha, beijo, benção, tchau. Nesse meio do caminho, né, sem me estender muito, mas nesse meio do caminho eu tinha ficado desempregada, eu precisei fazer um currículo e não conseguia, eu colocava currículo, ninguém me chamava, aí eu fui fazer Uber porque eu tinha que sobreviver, eu precisava ganhar dinheiro com alguma coisa, fui fazer Uber, aí comecei a vender fralda, enfim, eu fui vivendo, né, as coisas boas e ruins, até que chegou no meu limite. Emocionalmente eu já não aguentava mais ver uma área nossa ali de RH, onde as pessoas elas eram somente pessoas. E aí, nesse dia, pedi demissão, fui embora, comecei a chorar loucamente em casa e falei, meu Deus, assim, não é isso que eu acredito, o que eu posso fazer? E aí, de uma forma totalmente despretensiosa, como se fosse um diário de desabafo, eu comecei a escrever sobre o que eu acreditava que o RH poderia fazer. E eu começava a ensinar as empresas como que elas poderiam colocar o sucesso do candidato, o sucesso do colaborador nas etapas de recrutamento. E um belo dia eu acordei e um post tinha viralizado.
tinha mais de 5 milhões de visualizações. Meu celular bloqueou, não conseguia usar. Eu tinha saído no Razões para Acreditar, lá do Bom das Coisas, comecei a sair nas principais mídias. Eu que estava desempregada, comecei a ter um monte de solicitação de Ana, quero contratar seu modelo de recrutamento, como é que faço consultoria? Falei, gente, do nada virei uma empresária. Caramba. Né? E a partir daí eu falei assim, bom, eu posso fazer isso um momento, ou eu posso fazer o que eu sempre acreditei, que depois de uma transformação vem uma missão. E essa missão, ela precisa virar um resultado. E aí eu comecei. Então, assim, eu comecei a produzir conteúdo, os posts, as pessoas iam se envolvendo, e aí, enfim, acabei seguindo de uma forma totalmente intuitiva. Eu não produzia conteúdo estratégico, eu não tinha alguém de conteúdo, eu falava o que vinha do meu coração, eu falava o que eu acreditava, respeitando os colegas, mas ensinando a gente a ser um RH melhor. E aí isso me rendeu o Top Voice, né, o primeiro prêmio. Depois eu fui convidada para o time de criadores de conteúdo mundial do LinkedIn. Depois eu fiquei no top 50 lá dos meninos do RH Summit, né? A Inove, minha empresa, foi selecionada como a única empresa de recrutamento para o Startup Program da Rio Innovation Week. Depois eu fiquei no top 10 prêmio IBEST, né? E agora acabei de sair, né, na listagem da Feeds, né, como influenciador, né, de RH. Então, assim, resumindo bastante, desculpa ter me prolongado tanto, mas é basicamente... Imagina! Que história fantástica, parabéns pela sua trajetória, Ana. Realmente é incrível e inspirador, né, Bruninho? Nossa, eu achei incrível, gente, porque antes da gente começar o podcast, né, só naquele pouquinho que a gente conversou com a Ana, já faz parecer na nossa cabeça que é muito natural ela ter se tornado uma influencer, porque ela é simpática, é leve, é espontânea. Aí você pensa, poxa, ela tem o pacote completo aí para se dar bem nessa carreira. E quando a gente escuta a história, a gente vê todos os desafios, isso abre um novo horizonte para a gente, né? Então, Ana, o que eu queria te perguntar? Como que você lida com a responsabilidade e, de certa forma, também com a pressão de ser uma influenciadora? Porque eu acho que essa palavra tem uma conotação até um pouco forte, né? Isso de influenciar pessoas, dependendo do sentido, tem um lado, assim, um pouquinho até mais pesado, que você se sente mais... Até negativo, né? Exatamente, que aumenta a sua responsabilidade. A gente viu até no final do ano passado as polêmicas envolvendo influenciadores com jogos de aposta e tudo mais. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu queria entender um pouquinho como que você lida com isso no seu dia a dia, como que você desenvolve os seus conteúdos, e também que você falasse um pouquinho dessa questão de ética, o que você não abre mão na sua produção, como que você pratica esse exercício de, poxa, eu quero passar uma mensagem saudável, positiva, tomando cuidado. Como que é esse seu dia a dia nesse papel? Tá. Eu acho que a palavra influenciador, ela traz muito mais um glamour do que verdadeiramente o que é a profissão, né? As pessoas falam, eu quero ser um influenciador porque veem grana, porque olham uma visibilidade, uma exposição. Realmente tudo isso acontece. Você realmente ganha um dinheiro porque você é contratado para fazer uma publicidade, porque veio daquilo. Você realmente produz um conteúdo que, poxa, sai numa matéria legal, assim como eu saí, né, lá na matéria com vocês. Tem mesmo essa exposição. Mas eu acho que não tem como a gente começar a falar sobre influenciador sem a gente falar sobre o papel real que não é levado em consideração que o influenciador assume. Porque é o seguinte, eu posso ter um talento de, eu posso ser simpática, eu posso ter o conteúdo, eu posso ter o meu propósito de impactar a vida, de mudar a vida das pessoas através da carreira, ajudando a vida delas, e eu posso ter o dom da comunicação, de falar bem, de ensinar, do conhecimento. Mas nada disso importa se você não tiver o interesse verdadeiro, do fundo do teu coração, de você fazer o outro ser uma pessoa melhor. Principalmente no RH. Porque você ser influenciador, você não tem que
ser influenciador porque você está ganhando as coisas positivas da influência. Porque você tem uma responsabilidade da fala onde as pessoas vão fazer amém para aquilo que você está dizendo, né? Então, assim, eu tomo muito cuidado com quem eu me vinculo, com o que eu falo, com os temas em que eu escolho falar ou não, mas eu também, dentro de tudo que eu produzo, eu sempre penso, essa pessoa que vai ler esse material, essa pessoa que vai estar envolvida nisso, eu vou conseguir fazer a vida dela uma vida melhor? Porque eu acho que a gente, como ser humano, se a gente não pensar dessa forma, a gente não entendeu nada sobre a vida. E não importa se é no RH, se é porque virou lifestyle, se é porque está trabalhando com direito. Eu tive um aprendizado, onde esse meu aprendizado me proporcionou uma vivência, uma experiência, uma dor, um sentimento de uma dor, e aí eu vou transformar isso em conteúdo somente porque alguém vai me pagar a mais por aquilo? Não. Eu tenho que transformar essa minha vivência, essa minha experiência, para que alguém possa olhar para mim e falar assim, caraca, deu certo, sabe? Ela passou pelo desemprego, ela passou pela informalidade, ela passou de cuidar um filho pequeno sozinha, ela passou por não conseguir colocar um currículo, e isso inspira. Então, ser influenciador, para mim, não é o glamour que um influenciador tem, mas é sobre a potência que sai da nossa boca da gente transformar a vida das pessoas numa vida muito melhor. E também de mostrar que você é uma pessoa real, né? Não é aqueles personagens que a gente tanto vê, aquela realidade fictícia. Então você tem muito em comum também com quem te segue, né? E a produção de conteúdo em si, eu gosto muito de fazer a produção de conteúdo com a vivência real do que está passando. Então, eu estou escutando o meu cliente, eu estou escutando o meu colega, eu estou escutando e vendo as coisas, e eu começo a escrever para sanar aquelas dores, porque é uma dor real. Então, assim, a pessoa está falando, caramba, final de ano, ninguém consegue um emprego, mas se eu abrir agora o LinkedIn e colocar lá um filtro de quantas vagas abriram na última semana, eu posso te dizer que abriram, sei lá, 100 mil vagas. Mas espera aí, em que momento essa pessoa desencorajou? Foi porque ela não teve o conhecimento? Foi porque ela não teve, né, a oportunidade de entender aquela caminhada ali? Como é que é isso? Então, a minha produção de conteúdo, ela é na sensibilidade real do que a gente está vivendo. Óbvio que tem coisas programadas, conteúdos que são mais técnicos, mas eu acho que quanto mais verdadeiro você for, mais as pessoas sentem que você não está ali só para viver e proporcionar aquilo que a vida de um influenciador tem. Ele vê o teu coração. Eu acho que isso é o mais poderoso quando a gente está nas relações pessoais, entendeu? Interpessoais. Com certeza, até porque a audiência percebe, né? Quando essa espontaneidade é verdadeira, quando tudo isso parte de um problema real, né? Ou de uma vivência real. Então, eu acho que essa é uma força muito grande e é totalmente perceptível na sua fala, nos seus conteúdos também, Ana, e tudo mais. Eu queria te perguntar, a partir de que momento isso virou business, né? Porque assim, do dia para a noite, como você contou, o conteúdo viralizou e aí você passou a ser muito mais consultada e tudo mais, mas a partir de que momento isso virou um negócio? Como é que você estruturou isso, Ana? Quer dizer, eu obviamente imagino que isso tenha tudo a ver com a sua atuação como CEO da i9Hunter, mas eu queria entender mais como é que você estruturou isso num negócio de fato. Uhum. Na prática, foi um susto, porque eu sempre tive o desejo de empreender, porque eu sempre empreendi desde novinha, mas quando você está se deparando com a realidade da possibilidade mesmo de você ter um negócio, é assustador. Eu nunca tive dinheiro para poder fazer investimento. Inclusive, em um determinado momento, uma pessoa, quando eu explodi, uma pessoa virou para mim e falou: vem trabalhar aqui comigo e tudo mais, eu te pago 3 mil reais. Eu falei, não é sobre o dinheiro, né? Isso aí não vai me dar a possibilidade de voar, eu queria voar. E aí ele olhou para mim e falou assim, só cuidado porque você não tem capital de giro. E eu não tinha mesmo, eu não tinha grana, nada. Eu tinha um dinheirinho assim, eu acho que eu tinha 6 mil reais guardado para a sobrevivência do meu filho, que era a prioridade. E aí, nesse momento, eu fui muito ousada, né? Até um pouco... depois eu fiquei pensando, falei, nossa, que metida essa menina, né? Mas eu respondi para ele assim, eu falei assim, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho talento e eu tenho muita força de vontade. Eu não sei para onde eu vou, mas se eu tiver que voltar para onde eu estava, também não tem problema não.
mas eu sei que eu vou longe. E saí de lá assim, né? Me tremendo. Então, assim, aconteceu e eu não tive ninguém para me dar mão, eu não tive dinheiro para pagar um mentor, eu não tive ninguém que pudesse virar e falar, vai por aqui. Então, o que eu fui fazendo? Eu falei, cara, se até aqui o que me guiou foi o meu sentimento, a minha intuição, e hoje o que eu tenho de ferramenta é isso, o que eu vou fazer? Eu vou estudar, eu sempre estudei muito, eu acho que isso leva a gente para lugares maravilhosos. Falei, eu vou estudar e eu vou tentar. E eu sei que vai demorar mais um pouco, mas os erros vão me tornar mais fortes. E assim eu fui indo. Então, quando alguém me procurava, falava, você faz consultoria? Faço. Me manda seu portfólio. Eu ia lá construir o portfólio. Meu Deus do céu, não tenho nada. E aí eu comecei a estudar mesmo, e aí eu dividi as áreas. Aí eu fiz assim, eu preciso de alguém para fazer um bom atendimento, eu preciso de alguém para poder me ajudar na parte de consultoria, e eu preciso de alguém que vai fazer ali toda a parte de marketing para mim, porque eu preciso manter essa minha frequência. Mas lembra, eu não tinha grana para isso. Então eu falava assim, quem eu posso ensinar que de repente está querendo crescer, e aí eu posso ajudar e aí a gente pode crescer junto. E foi assim que eu fui estruturando a empresa. Só que a empresa, num determinado momento, eu já estava ficando muito conhecida, e aí começaram a surgir outras frentes. E aí, nesse meio do caminho, eu comecei a estruturar profissionalmente mesmo. Eu falei assim, olha, eu preciso de ter um sistema bacana, eu preciso de ter uma ferramenta legal, eu preciso fazer assim, assim, assado. E aí eu comecei a mudar a minha mentalidade. Era a minha mentalidade de que se eu quisesse ser grande, e se eu estava sendo grande na visibilidade, eu precisaria estruturar igual. E aí eu comecei a montar mesmo, a arrumar a casa e ia me inspirando, olhando as outras empresas de como que elas faziam. Só que eu tinha uma coisa que as outras empresas não tinham. Que o meu tema é recrutamento humanizado. E o que é isso? Quem recebe um não no processo seletivo entra num processo de recolocação profissional gratuito. Então, eu não tinha só uma empresa. Eu tinha um projeto social, que até hoje eu tenho, que se chama Emprega Rio Solidário, mas eu também tinha que educar as pessoas que estavam saindo destruídas do não. Então, eu tinha um problema, porque eu podia me espelhar em X empresas, mas essa etapa eu não tinha em quem espelhar. Então, eu fui por tentativas e erros e acertos. Depois acabei entrando, em nichos e conhecendo pessoas onde o networking acabou me ajudando muito. Depois eu acabei entrando no Academia Europeia de Alta Gestão, que é um grupo onde só tem CEOs de nacionais, multinacionais. Então, quando você entra para um outro nível de comunicação, de conversas, você começa a entender que você já deu o passo, você já fez uma coisa e o negócio foi estruturando, né? E assim eu fui criando as outras etapas. E aí, recentemente, agora, por conta de demandas de palestra e a publicidade aumentando muito, aí eu abri uma outra empresa, não só a InnoveHunter, que é uma empresa onde ela é direcionada totalmente para a área de palestras, né? Então, além disso, eu virei uma empresa Ana Palestrante, né? E aí também vai desenrolando, só que dessa vez agora com muito mais estrutura, porque eu tenho a experiência de como é que é montar um negócio. Então, eu não tive uma fórmula mágica e eu indicaria para as pessoas que valeu muito mais a pena eu ter aprendido apanhando do que talvez tivesse sido mais fácil, assim, né? Ô, Ana, eu acho que o RH nunca esteve tão em alta como ele está hoje. Tem muitos assuntos, está evoluindo, está ficando mais popular, mais interessante. Prova disso é que tem muita gente criando conteúdo e crescendo falando sobre. A gente tem a Carol Martins, a Thaís Targa, a Sofia Esteves, a Andrea Greco, que venceu o nosso Top of Mind de RH no ano passado e ficou super emocionada. Então, eu tenho uma visão positiva que agora em 2024 isso vai se potencializar ainda mais, vai crescer ainda mais. E você falou no seu relato que você queria voar. Seu sonho era alcançar voos mais altos. Então, eu quero entender, agora que a gente já está passando por janeiro, já teve esse comecinho de ano, quais são os seus voos para esse ano? Tanto para você crescer ainda mais,
com seus quase já 350 mil seguidores, é uma marca muito relevante, tanto nesse sentido quanto para ajudar as pessoas com esses projetos tão bacanas que você tem. Tá. Vocês vão saber disso em primeira mão, hein? As pessoas ainda não sabem, mas vocês vão saber disso em primeira assim mão. Que a gente gosta, vamos lá. Vocês querem saber? Eu quero saber se vocês querem saber também. Não é spoiler, vamos lá. Bom, meu projeto social Emprega Rio Solidário, ele é um projeto itinerante, né? Então, a gente roda as comunidades e a gente faz um programa de recolocação para essas pessoas. Então, assim, quando eu falo em recolocação, por exemplo, eu falo, reprovou no meu processo, vai para recolocação. Eu tenho a consultoria de carreira, que alguém pode ir lá e pagar? Pode. E tenho o Emprega Rio, que é itinerante. Então, eu vejo a educação como um caminho muito importante para a gente poder mudar verdadeiramente a estrutura, tudo da nossa sociedade, do nosso país. Eu realmente acredito nisso. Só que me incomodava muito saber que... Eu sei que é muita coisa isso, eu sei que é muita coisa bacana, muitas pessoas são ajudadas por esse caminho, mas eu sinto dentro do meu coração uma coisa muito maior, assim, isso grita, né? Então, em primeira mão, né, para vocês, o Emprega Rio itinerante, ele não vai ser mais itinerante. Ele vai ter um local, a gente ainda não divulgou, né? A gente ainda não vai divulgar porque todo o projeto está sendo finalizado agora, mas ele vai ser um local onde qualquer pessoa que esteja com dificuldade de buscar um emprego, ela pode ir lá e pode ter essa ajuda. Então, assim, não vai mais existir... A gente fala sobre não existe vaga, não consigo emprego, mas não existe um lugar onde a pessoa fala, então vem aqui que eu vou te dar a mão para você conseguir isso. Então, eu acho que é uma questão da gente fazer um impacto real, social, nas nossas cidades mesmo, assim, é uma questão, eu acho até que de política pública deveria ser, porque a gente está falando de índices de desemprego muito altos, mas espera aí, o que faz com essa pessoa que não conseguiu um emprego? É só isso? Então, o projeto, ele vai ser um projeto fixo, local, real, onde qualquer pessoa que precisar de currículo, entrevista, aprender os treinamentos, se cadastrar, fazer vaga, entender como é que consegue emprego e tudo mais, ela vai poder ir lá, isso tudo de graça. Então, a gente chama de um instituto e tudo mais, mas assim, a pessoa vai chamar como ela quiser. Para mim, é um local de acolhimento, onde ela vai não mais reclamar que ela não tem emprego, porque a gente vai estar lá para dar mão a ela. Então, esse ano é o meu grande projeto, é a realização de um grande sonho, de sair de uma rotatória para você poder ter um local onde as pessoas não precisam mais ter medo de pedir ajuda, né? Então, esse é o grande voo, que tudo vai dar certo e a gente vai dar aí esse ano para poder transformar a vida de verdade das pessoas. Que fantástico, Ana. E esse, na verdade, assim, é um ciclo que parece que conversa totalmente com a Ana que você revelou pra gente na universidade, né? Quer dizer, querendo fazer a diferença, né? Não necessariamente estudando direito e tal, mas muito mais conectado com coisas que socialmente fariam a diferença e que fantástico, assim, que notícia fantástica e muito obrigado por oferecer em primeira mão pra gente essa notícia. Eu quero agradecer imensamente, Ana, pela sua participação no RH para Você Cast, desejar muito sucesso para você em 2024 e em toda a sua jornada. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho, viu, Ana? Imagina, menino, super feliz de estar aqui. É importante, né, que as pessoas entendam que todo mundo tem um papel muito relevante, sabe, na vida. Não importa qual é o trabalho que ela está, o trabalho é só a ferramenta. O que importa é o que você faz, que você pode fazer para transformar. Isso não é um discurso bonito, isso não é um discurso que você vai colocar na sua história para você falar, nossa, eu sou uma pessoa legal. Não é sobre isso, porque se a gente pensar assim, como eu falei, a gente não entendeu nada, sabe? Então, o que eu quero deixar como uma última mensagem para as pessoas é, o que você faz hoje, você consegue impactar e mudar alguém? Se você não está conseguindo impactar e mudar a vida de alguém, repense sobre a sua trajetória e não tem problema nenhum de você aos 20, 30, 40 mudar a sua rota. O que importa é que todo mundo tem uma missão, um papel, alguma coisa para fazer. Volta para dentro, não perca a fé e não tenha medo, porque o grandioso, ele é uma construção e às vezes pode demorar. Não é atraso, ele é processo.
Que fantástico. Bruninho, obrigado por ter participado hoje também com a gente. Eu acho legal compartilhar uma coisa com o nosso público. Quando a gente está pensando nos temas do nosso podcast, quando a gente desenha o que vai entrar nos próximos episódios, eu sempre separo para todos os temas um plano A, uma fonte que eu acho que seja a mais relevante para aquele conteúdo, e também um plano B, se precisar um plano C. Você é prova que no caso desse episódio, eu não ofereci um plano B. Eu coloquei a Ana como opção. A gente foi insistindo até achar uma data, e em nenhum momento eu coloquei um plano B. Eu decidi que eu queria que a Ana estivesse nesse episódio. E eu acho que por tudo que ela trouxe, eu tenho certeza que a gente não podia ter feito uma escolha melhor. É incrível saber tudo isso que você fez, tudo isso que você faz, essa vontade de fazer a diferença. Então eu te parabenizo aí por todos esses seus projetos, por tudo que você faz, e mais uma vez eu reforço aí que foi incrível você ser a nossa fonte para esse episódio. Foi com certeza muito legal, e acho que o nosso público também curtiu bastante. Obrigada, meninos. E aí, curtindo o nosso bate-papo de hoje, falamos com a Ana Chauvet, Top Voice do LinkedIn. Quem participou comigo foi o Bruno Piai, jornalista e redator do RH para você, e a gente falou um pouquinho sobre a ascensão dos influencers de RH, mas muito mais sobre a Ana, sobre a trajetória da Ana, entendendo a dimensão e a responsabilidade de um trabalho como esse de criadores de conteúdo em recursos humanos e gestão de pessoas. Eu espero que você tenha curtido o nosso bate-papo com a Ana. Só para finalizar, eu gostaria de deixar aqui o convite para você assinar o feed ou se inscrever no nosso podcast, no RH para você Cast, aí no tocador de sua preferência. Você provavelmente está ouvindo a gente no Spotify, mas pode estar ouvindo também no Deezer, no Apple Podcasts, Google Podcasts, não importa. Onde quer que você esteja ouvindo a gente, fica a dica para você se inscrever ou assinar o feed. Assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do player, mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira, cedinho, entre 5, 6, 7 da manhã. A gente tem episódio novo na área para começar bem a semana, por isso eu aproveito para desejar uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo RH para você Cast. Um grande abraço e até mais.